Olá, tudo bem? Psicóloga Roberta Rodrigues Alves Torres. Hoje eu vim conversar com você sobre imagem corporal. O que é imagem corporal? Imagem corporal é aquela imagem que eu crio no meu interno. Então, se eu falar da minha imagem corporal, eu tenho que dar uma fechada no olho, porque aí a minha imagem interna, tanto da minha aparência como do meu corpo físico. Eu vou então construir essa imagem. Essa imagem é construída assim, ao longo da nossa vida, né? Desde que nós somos crianças está sendo construída a nossa imagem corporal, a nossa identidade. E aí nós vamos criar a nossa imagem corporal quando nós ficarmos mais velhos. Então vai depender de N situações que nós estamos vivendo, experiências, emoções, reforços positivos ou negativos, tudo isso vai interferir no nosso conceito, na nossa formação do pensamento, sentimento sobre a nossa imagem corporal. Então eu te convido agora, fecha seus olhos. Como é que você se descreveria? Como você descreveria a sua imagem corporal? Às vezes a gente precisa olhar no espelho para confirmar. Mas às vezes o espelho mostra coisas que a gente não enxerga. Quantas vezes a gente se depara, né, com uma pessoa que, por exemplo, a gente pode olhar e falar, nossa, aquela pessoa é bonita. E aquela pessoa, se parar na frente do espelho, vai dizer, nossa, né, eu engordei, né, nossa, apareceu aqui uma manchinha que não tinha. Nossa, eu tô com uma espinha desse tamanho, né? Porque na minha imagem corporal, né, na minha construção, aquilo virou um chamariz que vai irradiar e o mundo só vai ver isso, né? Então, eu vou criando essa imagem corporal, né, que tem a ver com os meus sentimentos, positivos ou negativos. Então, sim, as nossas vivências vão interferir no como nós vamos construir essa imagem. Uma criança, por exemplo, que nasce num ambiente, ela pode nem ser assim a criança mais linda do mundo, mas ela cresceu ouvindo, mas você é tão linda, você é especial, você é linda criança, né? Especial, maravilhosa, coisa mais fofa. Essa criança vai crescer e vai virar uma pessoa adulta que pode nem ser tão bonita, mas ela ouviu tanto que ela é uma pessoa linda, maravilhosa, especial, ela vai sentir assim. Então a autoimagem dela vai ser uma autoimagem mais positiva do que negativa, né? Então, às vezes, se a gente não escutou tanto reforço positivo, a gente tem que pensar no que a gente pode trabalhar para que a gente possa melhorar o nosso conceito de autoimagem. O que você acha sobre isso? Sabe, gente, existem algumas situações mais complexas, né, nessa questão de imagem corporal. Por exemplo, alguns quadros que a gente traria mais dentro de um quadro de transtornos psiquiátricos ou de necessidade de um acompanhamento psiquiátrico maior. Por exemplo, uma pessoa que apresenta um transtorno dismórfico corporal, que significa o quê? A pessoa ela presta atenção numa parte do corpo em que, para ela, aquela parte passa a ser o maior problema do mundo. Então, ela pode visualizar alguma coisa nela que ela realmente transforma aquilo num grande evento, né? Até brinquei antes aqui da espinha, né? Muito maior do que essa questão de espinha, porque a pessoa às vezes localiza isso num membro do corpo dela, né? E normalmente é algo que para o outro vai ser, ou nem vai perceber, ou é algo de uma sutileza muito grande, mas aquilo salta aos olhos daquela pessoa e ela não consegue se desconectar daquilo. Então, às vezes ela parte para buscas de procedimentos cirúrgicos para tirar aquilo, né? Enfim, né? É uma questão complexa que precisaria, sim, que tivesse um psiquiatra acompanhando, psicoterapia acompanhando, né? Mas é uma situação mais complexa, né? E isso, gente, é totalmente diferente, só para marcar
né, de uma questão com transexuais, né, que não tem nada nesse sentido de ter um transtorno psiquiátrico, né? Aliás, isso saiu, né, no CID-11, saiu do quadro de transtorno psiquiátrico e entrou numa questão de saúde sexual. Então, uma pessoa que não se identifica com o seu corpo sendo uma questão de gênero é totalmente diferente de uma pessoa que apresenta um quadro de transtorno dismórfico corporal. Tá? Só estou fazendo essa relação porque eu já escutei pessoas fazendo essa relação e eu quero dizer aqui que é uma coisa totalmente diferente, tá? Existem outras questões também que podem atrapalhar essa relação com o corpo. Por exemplo, uma pessoa que apresenta problemas de obesidade, né? Pode ser uma questão que venha junto com uma questão genética, com uma forma da família se alimentar que é uma forma que não é muito saudável, né? Mas a gente não pode haver problemas glandulares, né? Várias questões poderiam trazer uma percepção do corpo que ficasse bem negativa, bem desagradável para a pessoa. Mas essa é uma pessoa que também apresenta aí uma questão que ela vai ter que ter um acompanhamento psiquiátrico também, conjuntamente com as questões endócrinas, porque não é incomum, né, que pessoas assim tenham questões relacionadas a vivências emocionais mais difíceis, que elas tenham substituído comida por afeto, por exemplo, ou que usaram a comida para que pudesse tamponar, tapar alguma tristeza ou algum vazio interno, então começa a encher de comida. Então existem as questões emocionais que seriam bom para as pessoas que vivenciam isso, pudessem trabalhar, além de cuidar das questões da nutrição e endocrinológica, se for o caso, para que elas possam também ter uma melhor possibilidade de encontrar essa relação mais favorável para o corpo. Por exemplo, não é incomum pessoas que tenham passado por uma cirurgia bariátrica, né, de redução de peso, em que elas não trabalharam as questões emocionais, embora elas diminuam a possibilidade, né, com essa cirurgia da comida, fazer todo esse processo interno, essa necessidade de comer, né, essa coisa mais compulsiva, mas como ela não substituiu a questão emocional, ou não entendeu que vazio era aquele, ou que significado foi aquele que ela jogou na comida, então ela pode acabar jogando para uma outra questão, por exemplo, bebida, por exemplo, alguma outra questão para fazer uma substituição, né? Então, assim, estou trazendo exemplos, né, que às vezes uma relação com o corpo negativo está associado com algumas questões que seria bom que um psiquiatra acompanhasse, né? E terapia também, obviamente. Mas às vezes, né, eu estou falando aqui de pessoas que estão vivenciando isso e que estão mais, na verdade, de mal consigo mesmo, né? Pessoas que não estão aí apresentando uma autoestima muito boa e que estão criando mecanismos, muitas vezes, desqualificatórios, né? Então, por exemplo, eu estava falando a questão da idade. Você sabe que um tempo atrás, alguns meses atrás, eu sofri uma queda e fiquei com dificuldade de caminhar, de me mover, né? E agora tá tudo voltando ao normal, mas assim que eu tive a queda, nos primeiros dias, a minha imagem corporal é que eu era uma mulher de 100 anos, né? 100 anos, assim, era como eu me sentia, né, e me expressava, assim, tudo doía. Aí vai passando algum tempo, né, eu fui me sentindo com 80, depois com 75, né, agora eu tô indo para 70, para um pouco menos, eu tô começando a chegar mais perto da metade. Então você veja, uma circunstância me colocou num lugar, né, onde a minha percepção do meu corpo alterou, porque eu tive uma condição física me atrapalhando,
né? Então não tem a ver nesse tipo de situação com uma autoimagem negativa, mas uma questão negativa física me aconteceu, que a minha relação com o corpo mudou. Então essa é uma questão, né, que o tempo vai passar, não que eu não tenha tido as minhas questões para olhar também, pela minha dificuldade de poder estar caminhando naturalmente. Mas enfim, são coisas que a gente vai lidar no mundo, né, se passar por uma situação como essa. E outra situação que a gente passa é uma questão de autoestima. Uma das questões que eu percebo que fica bastante comum, né, para a pessoa aumentar uma questão de desqualificação do corpo é a questão do perfeccionismo. Assim, uma pessoa muito perfeccionista, como é que ela é? Ela está sempre criticando, exigindo que algo seja melhor, né? Que faça as coisas de uma forma melhor. Imagine uma pessoa assim, com esse perfil, se relacionando com o seu corpo. Né? O que ela vai falar para o corpo dela? Né? Provavelmente críticas, né? Desestímulos, né? Não que queira desestimular, mas como você está? Assim não é possível. Desse jeito você não se ajuda. Em vez de pôr para cima, o que põe? Põe para baixo. Então, esse lado perfeccionista, em vez da pessoa usar como uma coisa, que legal, eu quero melhorar, né, eu vou trabalhar para ficar melhor, é quando o perfeccionismo pode começar a agir de uma forma que, na verdade, é desmotivadora. Mas não tá bom, mas ainda não fez direito. É um lado que pode aparecer de uma forma crítica, desqualificatória. Se você imaginar uma cena que tem duas pessoas ali, você está ali só observando, tem duas pessoas ali falando, uma está falando para a outra. Nossa, mas você quer fazer isso? Não vai dar, né? A outra, não, mas eu quero, eu acho que eu consigo. A outra, não, mas você não está bom o suficiente, né? Ainda não se prepara mais. Você está assistindo, qual vai ser a sua tendência a falar o quê? Você vai ficar do lado da pessoa que está desestimulando, você vai ficar do lado da pessoa que está querendo ir, mas não está sendo estimulada, você não vai ficar de lado nenhum, vai falar, esse problema não é meu, com licença, eu estou saindo daqui. Né? Ótimo, se é uma cena que você está observando, mas às vezes a gente está falando assim com a gente. Eu não sei se você fala assim com você, ou se você conhece alguém que fala assim consigo mesmo, né? Porque essa é uma questão importante da gente olhar. Né? Tem como a gente melhorar isso, né? Então eu estava ali falando, às vezes não recebemos todo aquele estímulo na nossa infância que nos deu autoestima. Então vai caber a nós mesmos trabalharmos para alcançar essa autoestima. Né? Você está fazendo a sua parte? O que você pode fazer para que você possa melhorar a sua autoestima e ter, na verdade, uma relação com o teu corpo que possa ser mais de prazer e de satisfação? Porque se eu não tenho uma relação com uma imagem corporal boa, né, positiva, como é que eu vou me relacionar para ter sexo? Como é que eu vou me relacionar para ter um encontro social? Como é que eu vou me relacionar com pessoas? Como é que fica uma conversa? Como é que fica a minha relação no trabalho? Se eu acho que eu sou alguém que tem que estar sempre me escondendo, eu estou sempre desarrumada, ou que o outro sempre está achando que eu tô, não estou bem apresentável, ou que alguma coisa em mim não está legal, como vai ser a minha apresentação? Será que é uma questão real? Se for uma questão real, vamos trabalhar também. Né? É possível melhorar esse corpo? Se não é que não está legal, ótimo, faça. Mas eu estou levantando quando assim, as questões às vezes estão relacionadas com algo que está no nosso interno, na nossa percepção. Então será com a nossa percepção que nós vamos ter que trabalhar? No nosso interno, com a gente mesmo. E isso, né,
Se a pessoa não está conseguindo sozinha, com certeza um processo de terapia, psicoterapia vai ajudar, né? E isso não é tão difícil assim. Não é que é fácil, né? Porque dependendo do que se ouviu, né, vai ter que tirar muito fantasminha aqui da orelhinha que ficou falando, né, e desestimulando. Mas só vai ser possível se você retirar, ou você fizer esse movimento para retirar esses fantasmas da sua cabeça, que ficam ali, ó, no seu ouvidinho, desqualificando você e te dificultando de ir para a vida. Vamos pensar sobre isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, indique para pessoas que você acha que pode se beneficiar ouvindo, né, pensando sobre esse tema, né? Se não se inscreveu no canal, se inscreva. Vou ficar muito contente, né? É muito bom, né? Porque me ajuda aqui também a ter uma maior visibilidade e alcançar mais pessoas. Então conto com a sua participação e vamos pensar nisso, vamos cuidar da gente, da nossa imagem. Sabe que assim, eu me lembro que uma vez eu estava com uma amiga minha, eu era adolescente, né? Eu estava com uma amiga minha, a gente estava passeando no shopping, aí a gente estava, enfim, olhando vitrine, de repente essa minha amiga olhou para dentro de uma loja e viu uma moça experimentando uma calça, porque ela abriu a cortina ali, né? E ela estava ali no espelho, e era uma mulher farta, assim, né? Com bastante saúde. E a minha amiga olhou para ela e falou: Roberta, olha, aquela gorda tá se achando. Eu dou risada até hoje dessa cena, né? Porque a gente olhou para aquela moça, né? Um olhou para outra e entendeu, né? Aquela pessoa, né, que os outros passaram, e ela até no momento falou: olha, ela era realmente bastante farta, né? Mas ela estava olhando e ela estava se achando, né? Então o fato dela estar acima do peso não fez que aquilo diminuísse a autoestima dela, né? Então, quando a gente segue conceitos sociais de beleza, né, às vezes pode se tornar escravo de uma coisa e de perder a conexão com uma sensação nossa que, mesmo quebrando alguns paradigmas, algumas construções do que é bonito ou o que é especial, a gente pode quebrar isso e olhar e gostar da gente assim mesmo. Vamos pensar nisso, gente. Se cuida, boa semana, procura se olhar, né, e encontrar essa busca de harmonia de você com você mesmo. Mesmo. Beijo.